Boa noite, irmão, irmãs, ouvintes, bom dia, boa tarde, aqueles que ainda vai ver essa live. Nós vamos iniciar esse estudo nessa noite, estamos iniciando já em nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesse início, orar por você que está nos ouvindo, nos vendo nessa noite. Seja bem-vindo. Convide mais um aí, o seu irmão, seu amigo. Eu estudo bastante importante, estudo bastante bom da palavra do Senhor. Nós vamos orar pela nossa igreja da Agapiama, que precisa da intervenção de Deus. Alguns irmãos que precisam de Deus, todos nós precisamos. Mas tem alguém nesse momento que precisa um pouco mais. Pastor Rogério, família, nossa irmã Sueli, nossa irmã Maria Rita, Maria Antônia, Gema, nossa irmã Cirlei, família, as lideranças da nossa igreja, a liderança também central da nossa igreja, regional, estadual, mundial e as demais co-irmãs. Vamos estar orando para todos agora nesse momento, né? E entregando também nosso país, nossos governos, prefeitos e os demais entidades do nosso comando no nosso país aí. Vamos orar. Deus eterno, poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite de oportunidade. Obrigado, meu Deus. Muitos não têm essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de adorar a ti. Muitos estão acamados, outros já se foram, outros estão sem saber para onde ir, Deus Todo-Poderoso, mas nós estamos aqui para adorar e bendizer o teu santo nome. Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa congregação, Senhor, da Agapiama nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, os irmãos no modo geral, toda a congregação, a liderança, Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção de Ti. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor, ó Pai Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate as portas se abrem. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para pedir algo importante para Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe e ouve, Senhor, ó Deus, e resolve, muda as condições, Senhor, daqueles que precisam de uma intervenção de Ti. Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Abençoa, Senhor, ó Pai, o presbítero Maciel, que logo vai estar, Senhor, dando esse estudo nessa noite. Abençoa ele que vai estar falando e aquele que estão nos ouvindo, Senhor, que possa ouvir e guardar e colocar em prática. É por isso, Senhor, que nós agradecemos a Ti nessa noite, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e amém. O Salmo 46, só 2 versículos aqui, que as horas já vai se indo, né? Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares. Então ele está dizendo para você nessa noite, para mim nessa noite, para nós nessa noite: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Se você estiver angustiado, talvez enquanto todos nós ficamos um pouco, ele está dizendo que ele é o seu refúgio, fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Vamos louvar o Senhor com louvores agora e logo após já vamos estar ouvindo a palavra, o ensinamento nessa noite para a honra e a glória do santo nome do Senhor. Presta atenção aí. O cantor não é bom não, mas a letra é boa. Tá bom, então. Pode gravar. Pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender.
Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou e não vai falhar. Nunca tardou e não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, Ele cuida de mim. Fiel é Deus. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou e não vai falhar. Nunca tardou e não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, Ele cuida de mim. Fiel é Deus. Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, meu Deus é fiel. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, Ele cuida de mim. Fiel é Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, seus negócios, sua história, sua noite, o resto dessa semana. Fique agora com o estudo com o presbítero Maciel. Que Deus seja louvado e possa abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer tê-los conosco essa noite, para que juntos possamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Estamos trabalhando aí numa série de mensagens
Estamos continuando o tema que o Senhor colocou no nosso coração há alguns dias e hoje é a segunda mensagem com o tema identidade, descobrindo quem eu sou determina o que eu faço. O tema então é identidade, quem eu sou determina o que eu faço. Na primeira mensagem temos como subtema o texto que se encontra em 1 Pedro. Eu já queria que você abrisse comigo, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita. Semana passada falamos acerca da geração eleita. E hoje o subtema da mensagem é falar sobre o sacerdócio real. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Amém? Queridos, antes propriamente de eu entrar na mensagem, no texto, no estudo, eu queria te fazer um convite todo especial. Eu queria pedir para você compartilhar essa palavra, para que essa palavra possa chegar a outras pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. O Evangelho tem sido ministrado em muitas circunstâncias de forma não pura, não na sua originalidade, não na sua fundamentação que tem como Cristo centro da mensagem. Então, deixe Deus usar a sua vida para que a palavra dele possa fluir através das redes sociais e possa alcançar aquele que, quem sabe, nessa noite está sem esperança, aquele que precisa de uma direção, aquele que precisa ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Então, eu queria que você compartilhasse. Eu queria aproveitar, na semana passada iniciamos falando sobre geração eleita, e na hora que eu falei a palavra geração no grego, eu usei a palavra legos, e não sei por que eu usei a palavra legos, foi uma falha minha. Na verdade não é legos, é genos. Eu li uma coisa aqui e acabei pronunciando outra. Então, apenas uma correção. No estudo da semana passada, a palavra original grega para geração é genos e não legos. Amém? Genos significa geração no grego. Queridos, eu queria já começar então revisando, voltando, vamos falar hoje sobre o sacerdócio real. A palavra sacerdócio no grego é hierateuma, é um sacerdócio. Preste atenção que o termo aqui usado é sacerdócio e não sacerdote. Depois o termo na sequência é sacerdócio real. Real significa basileios. Quando a Bíblia usa esse termo basileios, vem de rei, de real, de algo nobre, de algo que verdadeiramente é usado por príncipes e reis. Quando Jesus é levado ali diante de Pilatos, e Pilatos olha para Jesus, no evangelho que escreveu João, Pilatos pergunta para Jesus: és tu rei dos judeus? E a palavra rei dos judeus, ele usa o termo basileu, rei dos judeus. Então, quando Pedro nos chama de sacerdócio real, ele está nos colocando na posição de serviço ao rei, serviço serviço sacerdotal ao rei, né? Então eu queria começar, vamos organizar para que você consiga se encontrar. Querido, quando usamos a palavra, o termo sacerdócio, não podemos esquecer a primeira coisa, de uma questão de hierarquia. Quando eu falo de hierarquia, eu estou falando do texto que se encontra em Hebreus capítulo 14, que coloca Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 13,
a Bíblia fala, Hebreus capítulo 4, a Bíblia menciona que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Existia dentro do templo antigo, dentro do Antigo Testamento, uma diferenciação entre o sacerdote e o sumo sacerdote. Sacerdote é aqueles que serviam no templo, aqueles que faziam os serviços dentro do templo. O sumo sacerdote era o responsável por adentrar não apenas no lugar santo, mas no santo dos santos. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, tanto o tabernáculo como o templo, ele existia basicamente em 3 lugares principais. Existia o lugar santo, existia o santo dos santos e existia o átrio. O átrio era o lugar que todo mundo conseguia adentrar, era o lugar que todo mundo conseguia estar presente, era o lugar em que todos os irmãos conseguiam congregar. Quando a Bíblia fala de lugar santo era um lugar destinado aos sacerdotes, para que eles pudessem oferecer o sacrifício, conseguissem fazer os serviços sacerdotais. E existia os santos dos santos. O santo dos santos era um cômodo, né, se assim eu posso dizer, dentro do lugar santo, onde ficava a Arca da Aliança. E ali o sumo sacerdote entraria apenas uma vez por ano para fazer o sacrifício da expiação. O que é sacrifício da expiação? O sacrifício da expiação foi um sacrifício determinado por Deus lá no livro de Levíticos, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifício em favor do povo, para que o povo alcançasse o perdão de Deus. Era como se o sacerdote fosse o porta-voz do povo em direção a Deus, a fim de pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros, e clamar para que a bênção de Deus se derramasse sobre o povo. Então, essa basicamente era a função do sumo sacerdote, interceder em favor do povo. Quando a Bíblia vai para Hebreus, a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a Bíblia coloca Jesus na posição de sumo sacerdote, aquele que está à destra do Todo-Poderoso. Amém? Até aqui tudo bem? Você pode dar uma glória a Deus aí se você está entendendo? Amém? Então, basicamente, essa é a origem. E qual que era basicamente a função do sacerdote? Então, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo, levar a oração do povo diante de Deus. Essa basicamente era a função do sacerdote. A função do sacerdote era santificar o povo a Deus. Então, a intercessão, quem sabe, seja a maior necessidade de um sacerdote. Era como se fosse um intermediário, aquele por qual, o meio pelo qual o povo se achegava até a presença de Deus. Existiam 3 grandes autoridades dentro de Israel. 3 autoridades. A primeira delas era o rei. O rei, para ser rei, precisava nascer filho de rei, senão não conseguia ser rei. Ainda no Reino Unido, quando eu falo Reino Unido, eu falo das 12 tribos de Israel. Então, quando os 12 tribos estavam juntos, para ser rei era necessário ser da descendência de Davi. Existia o profeta. O profeta, ele não descendia de linhagem específica. Deus não tinha uma linhagem específica pela qual ele chamava os profetas. Então, existiam profetas como Amós, que eram boiadeiros, conforme eu falei na semana passada. Existiam profetas que eram sacerdotes, como é o caso de Jeremias. Existiam profetas que eram um dos príncipes, como é o caso do próprio Isaías. Então, para ser profeta, ele não precisava de uma linhagem especial, como é o caso do rei e como é o caso do sacerdote, porque ele era chamado por Deus para ser o porta-voz de Deus para com o povo. Então, basicamente, a função do profeta é trazer a mensagem de Deus para o povo. E a terceira autoridade que existia em Israel era o sacerdote. O sacerdote tinha a função de levar, no caso, a oração, a necessidade do povo diante de Deus. Era o intermediário pelo qual Deus era consultado, pelo qual Deus era clamado, pelo qual Deus era buscado. Amém? Então, quando a gente vai falar de sumo sacerdote ou de sacerdote, parece que isso é ideia do Antigo Testamento, parece que isso é fomentação do Antigo Testamento. E quando a gente entra para o Novo Testamento, existe uma teoria, ou melhor, existe uma doutrina que os reformadores no século XV chamaram de doutrina do sacerdócio universal. Alguns livros vão trazer o tema como doutrina do sacerdócio de todos os crentes.
O que basicamente é a doutrina do sacerdócio de todos os crentes? O que é sacerdócio universal? Pois bem, o sacerdócio universal, ele vem, ou a doutrina de todos os crentes, ela vem com o propósito de expandir a função sacerdotal. Basicamente é como se quando Deus olhasse agora para a igreja e Deus não encontrasse apenas uma pessoa intercedendo por meio do povo, mas Deus buscasse que todo o povo, que toda a sua igreja, que todos os santos, que todos os fiéis, que todos os chamados desempenhassem o papel do sacerdócio. Irmão, então isso é coisa do Novo Testamento? Não, querido. Quando tu olha para o Antigo Testamento, tu vai ver alguns vestígios de que Deus já pretendia fazer isso. Eu quero te levar a alguns textos. Querido, como é um estudo, eu queria falar para você que você tem a liberdade de deixar sua pergunta nos comentários, se eu não conseguir responder aqui hoje devido ao tempo. Durante a semana que vem, que a gente vai continuar essa série de mensagens, eu respondo para você. E pegue papel e caneta para você marcar, para você rabiscar, para você lembrar daquilo que a gente vai falando. Amém? Então, o Antigo Testamento, o sacerdócio real, o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal, não é uma ideia apenas do Novo Testamento. No livro de Êxodo capítulo de número 19, versículos 5 e 6, o texto fala: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, basicamente, Deus está falando para Moisés: Moisés, chama todo o povo, junta todo o povo. Fala para o povo o seguinte, que se eles ouvirem a minha voz, se eles obedecerem os meus mandamentos, se eles seguirem as minhas ordenanças, eles serão para mim um reino sacerdotal. Ou seja, todo Israel, todas as 12 tribos, e não apenas a tribo de Levi, desempenhará um papel sacerdotal diante da humanidade. Então todas as nações, quando necessitarem de falar com Deus e de conhecer o Deus verdadeiro, buscarão em Israel, que é o sacerdote da terra, a presença de Deus, e Deus ouvirá através do seu servo Israel. Então, querido, já era a vontade de Deus, já era propósito de Deus, já era desejo de Deus fazer de Israel um reino sacerdotal, fazer de Israel um povo com a função sacerdotal. Então, já havia desde o começo, desde quando Deus tirara Israel do Egito, esse desejo no coração de Deus. Então, a obediência aos preceitos e aos mandamentos trariam a Israel a posição de reino sacerdotal diante das demais nações do mundo. Então Israel teria, conforme a vontade de Deus, a função de nos levar, de levar as nossas queixas, os nossos pedidos até Deus. Essa seria basicamente a função de Israel, se ouvissem a voz do Senhor. É uma condição. Então, a origem do pensamento de sacerdócio universal não é uma ideia basicamente nova do Novo Testamento ou nascida com o cristianismo. No cristianismo ela é consumada, mas já é uma ideia desde a aliança antiga, desde a aliança da lei. Queridos, o argumento base entre os reformadores, então, quando Martinho Lutero, quando Zwinglio, quando outros reformadores se juntaram com o propósito de trazer uma reforma para a igreja, claro que não foi esse o propósito, eles não queriam em nenhum momento sair da igreja, não era o propósito romper com a igreja, eles queriam que a igreja passasse por uma reforma das suas doutrinas, por uma reforma dos seus dogmas. Então, quando eles começam a escrever, quando eles começam a questionar, quando eles começam a apontar, um dos pontos que para ele é inadmissível ainda é a presença de um sacerdócio único, isso na Idade Média. Então até 1500 ainda era necessário de que o povo procurasse um homem, o povo procurasse alguém, um sacerdote, para conseguir falar com Deus, para conseguir buscar a presença de Deus. Há quem diga que um dos argumentos de Martinho Lutero se encontra em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28, está escrito:
porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Martinho Lutero, quando bate o olho nesse texto e ele compreende esse texto, ele não consegue mais entender a função de um sacerdote único para toda uma nação. Ele não consegue mais compreender qual que seria a necessidade de um sacerdote para uma comunidade cristã. Qual que seria essa necessidade? Para quê? Qual que seria a serventia? Ele começa a entender que a função sacerdotal agora não é obrigação de um líder, não é obrigação de um homem, mas é a obrigação de todo cristão. Todo cristão herdou, recebeu um caminho, recebeu uma oportunidade, recebeu o sacerdócio, o dever de ser sacerdote da sua casa, do seu lar, da sua família, da sua vida, das suas necessidades, da sua comunidade. Então existe sobre as nossas vidas um dever sacerdotal. Não é mais responsabilidade de um homem como eu e você interceder pela minha vida ou interceder pela tua vida. Existe, claro, e a gente não pode negar isso, existe muitas vezes a vontade de buscar pessoas, de buscar amigos de oração, de buscar pessoas para orar conosco. Querido, isso é válido, isso não é anulado, mas não se pode mais colocar diante de nós outro sacerdote. Por quê? Porque o véu já foi rasgado, porque a passagem já foi aberta, porque o caminho nosso até Deus está disponível através da pessoa de Jesus Cristo. Então a mesma autoridade que qualquer líder espiritual tem para chamar, para invocar, para clamar a presença de Deus, o mesmo caminho está aberto também para a minha vida, está aberto também a mim, está disponível também para você. Eu queria explicar para você isso melhor. Querido, a porta que se abriu para você é a porta que dá acesso a Deus. Deus está pronto para te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus busca te escutar através da sua oração, através do seu clamor, através do seu pedido, através das suas lágrimas, através do seu choro, através da sua voz. O caminho está aberto. Aleluia. Há uma oportunidade. A irmã Zicleide já colocou aqui, perdeu a oportunidade de dar glória. Perdeu, irmão. Se não deu glória, perdeu a oportunidade. Só daqui a pouco. Então, querido, herdamos essa função. Segundo, o sacerdócio é nascido do sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, o texto fala: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Querido, esse digno é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Então, digno é o Cordeiro de Deus de abrir o livro e de desatar os selos. Por quê? Porque foste morto e reviveste. E nos compraste. Comprou quem? A mim. Comprou quem? A você. Comprou quem? A igreja com o seu sangue. Para quê? Para nos fazer reis e sacerdotes no reino de Deus. Então, querido, fomos comprados, fomos adquiridos por um preço justo. Pedro, ele fala isso, que a gente não foi comprado com coisa vã, com coisa que é passageiro. O reino de Deus designa um governo ou domínio em que tem Deus por soberano ou governante. Travou aqui, irmão. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Opa, voltamos. Glória a Deus e aleluia. O negócio que estava pesquisando o reino de Deus, até o celular estava pesquisando o reino de Deus. Tá vendo? Então, querido, voltando. Então Pedro fala que a gente não foi comprado com coisa vã, como prata, como ouro, com coisa corruptível, mas com precioso sangue imaculado de Cristo,
que nos resgatou de quê? Da nossa vã maneira de viver, que por herança recebemos dos nossos pais. Então, querido, um preço foi pago pela minha vida, um preço foi pago pela sua vida. E o propósito dessa aquisição, o propósito dessa chamada, o propósito dessa vocação é nos fazer sacerdotes no reino de Deus. Então você recebeu uma função sacerdotal na tua vida. Existe um ministério sacerdotal sobre a sua cabeça. Amém? Não apenas chamado de sacerdócio real, mas também sacerdócio santo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, o texto diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Olha que coisa linda. Então a gente não exerce apenas um sacerdócio real. A gente exerce, há uma necessidade de exercer um sacerdócio santo. Como assim santo? Santo de puro, santo de focado em Deus, santo de separado a Deus, santo como função exercida para glorificar o nome de Deus. Isso é o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Amém? Então, querido, você e eu herdamos, recebemos, temos o dever sobre as nossas vidas de exercer o ministério sacerdotal. Fomos chamados a exercer um sacerdócio real diante da nossa nação, diante da nossa casa, diante da nossa congregação, diante da igreja. Então, querido, o pastor ora, o presbítero intercede, o diácono unge, mas a porta está aberta e você também tem a oportunidade de acessar a presença de Deus por meio da sua oração. A sua voz também é ouvida por Deus. A sua voz também é ouvida por Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Vamos continuar. Eu queria falar para você sobre a bênção, do ministério sacerdotal. Tudo na nossa vida tem duas frentes, duas vertentes. Existe a bênção do ministério sacerdotal, e existe também os deveres do ministério sacerdotal. Quando eu falo de bênção, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Eu gosto do livro de Hebreus, quando eu vou falar desse tema de sacerdote, de sacrifício de Antigo Testamento, porque para nós, um dia um amigo me disse isso, não me lembro o nome do irmão, mas ele falou que o livro de Hebreus é para nós o que o livro de Levíticos era para os sacerdotes do Antigo Testamento. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, o texto diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Presta atenção nesse texto. Tendo ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus. Então, querido, a ousadia que não respeita, que não recebe e que não está debaixo do sangue de Jesus é loucura, é vanglória, é vã. Então, a nossa ousadia não está na confiança das nossas habilidades ou dos nossos méritos, mas está no receber, está no aceitar a pessoa de Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Então você, que um dia erguemos as mãos para os céus, passamos pelo batismo e hoje estamos agraciados, estamos congregando dentro da congregação, dentro da igreja, nós que recebemos o sacrifício de Jesus e entendemos que Ele é o nosso Salvador, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, adentramos dentro do santuário, na presença de Deus, por conta do sacrifício de Jesus, com ousadia, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é,
pela sua carne. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que quando Jesus ele entrega a sua vida, quando Jesus entrega a sua vida ao meu favor e ao seu favor, a Bíblia fala que 3 sinais ocorrem sobre a face da terra. O primeiro deles, o véu do templo rasga do alto a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi uma atitude do homem para com Deus, de baixo para cima, foi do alto para baixo. Então, o caminho foi aberto para nós, da parte de Deus, em o nosso favor. Por quê? Porque nós, pela nossa natureza, não conseguiríamos ter acesso ao Pai. Então, precisou o sacrifício de Jesus, rasgar o véu do alto a baixo. Jesus entregou a sua vida por nós, o véu do templo rasgou do alto a baixo. Pedras se partiram. E a Bíblia fala que alguns sepulcros foram abertos e os mortos que neles estavam ressuscitaram. Então, querido, esses foram os 3 sinais da morte de Jesus escrito em Mateus, mostrando que o caminho foi aberto em nosso favor. Acho que foi semana passada que eu te falei, não sei se foi semana passada ou foi outro dia, eu falei que no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, a Bíblia fala que João ouve uma voz, e a voz diz para ele, vem e vê. E a Bíblia diz que ele olhou, e eis que uma porta estava aberta no céu. Querido, isso é sinal de acesso permitido, de prontidão em nos receber, prontidão em nos ouvir. Então, querido, existe para nós um acesso, uma porta aberta no céu. E essa porta tem um nome, é Jesus. É Jesus que nos conecta à presença do Todo-Poderoso. É por meio de Jesus que temos acesso ao santuário. É por meio de Jesus que exercemos o ministério de sacerdócio real. É por meio do sacrifício de Jesus que temos tal autoridade de exercer esse ministério. Amém? Então, uma das bênçãos do ministério sacerdotal é o acesso ao trono. Querido, quem sabe a melhor de todas as bênçãos que podemos ter na nossa vida é o acesso à presença de Deus. Temos acesso ao trono de Deus. O trono está acessível através da pessoa de Jesus Cristo. Então não existe nada, preste muita atenção nisso, não existe nada que te atrapalhe de buscar a presença de Deus. Não existe demônio poderoso no inferno que te impeça a sua voz de chegar até Deus. Não existe, querido, preste muita atenção, pecado que te impeça de clamar pelo sangue de Jesus e clamar pelo seu perdão. Não existe enfermidade, não existe dor, não existe problema, não existe morte que te afasta da presença de Jesus, porque até a morte ela está sujeita à presença de Jesus. Então, querido, você precisa entender isso. A presença, o sacerdócio que o Senhor colocou sobre as nossas vidas nos dá acesso à presença de Deus. Então isso é motivo de alegria, de prazer, é motivo de busca, é motivo de trazer em nós vontade. Por quê? Porque o mundo está precisando, o mundo está carecendo, querido. Existem famílias se perdendo por aí, e você pode adotar essas famílias para exercer a função sacerdotal sobre a vida delas. Você pode orar por elas, você pode orar por um enfermo, e Deus pode usar a tua vida para curar. Você pode orar por uma pessoa que está na dependência química, e Deus pode usar a sua vida para trazer libertação. Por quê? Porque o acesso ao trono está disponível também à sua vida. Então viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagre, não é uma vida para um presbítero, não é uma vida limitada apenas a um presbítero, apenas um pastor, apenas um evangelista, apenas a uma autoridade constituída. E viver uma vida sobrenatural de Deus é viver uma vida entendendo que recebemos de Deus o sacerdócio universal e que eu tenho acesso ao trono. Você consegue dar um glória a Deus? Aleluia. Querido, o acesso está disponível. Então, sabe essa dor que você está sentindo? Apresente a Deus. Então, sabe esse problema que você está passando? Leve até Deus.
Então, sabe essa ansiedade que te impede de dormir? Coloca ela nas mãos de Deus. Por quê? Porque o acesso está disponível para você. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o som dos teus lábios. Esse negócio do acesso é tão poderoso nas nossas vidas, que a Bíblia fala que quando a gente vai orar, olha que coisa linda, quando a gente vai orar a Deus, quando a gente vai clamar por Deus, se mesmo que a angústia seja tão grande, a ponto da gente não conseguir falar, o Espírito Santo pega a nossa oração, que às vezes não está no padrão correto, que às vezes não está organizada, que às vezes não tem muito sentido, ele arruma a nossa oração e leva até Deus. Ele interpreta, querido. E quando eu não conseguir orar, presbítero? E quando a dor for tão grande que eu só chorar? A Bíblia fala que ele pega a sua lágrima e leva até Deus. Então até a sua lágrima é traduzida, até o seu choro, até o seu gemido é levado até Deus. Então, querido, o acesso é a maior de todas as bênçãos que nós conseguimos através do sangue de Jesus e recebemos através do ministério do sacerdócio. Então, orar para nós não poderia ser algo penoso. Por quê? Porque a oração é exercer o ministério sacerdotal. Porque o clamor é o exercer do ministério sacerdotal. Por quê? Porque o interceder é o exercício do ministério sacerdócio real. Então, aquele que intercede, o que ele está fazendo? Exercendo o ministério de sacerdócio real. Aquele que clama pela igreja, aquele que clama pela sua família, aquele que clama pelo Brasil, aquele que está buscando pela nação, ele está fazendo o quê? Exercendo o ministério sacerdotal. E para quem é esse ministério? Para mim, para você, para o seu filho, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o cooperador. O acesso está aberto. Amém? Vamos continuar? Então, a bênção do ministério sacerdotal é o acesso ao trono. Os deveres do ministério sacerdotal, querido, se tem bênção, tem dever. Se tem algo que eu recebo, tem algo que eu preciso prontificar. É o preço, né? Tem gente que fala que é o preço. Pois bem, aqui seria o preço do ministério. Então, nosso dever como ministério sacerdotal, primeiro, oferecer sacrifício a Deus. Hebreus 13, versículo 15. Eu queria ler para você numa tradução diferente, na Nova Versão Transformadora. Eu achei bacana essa tradução para explicar para você melhor. Ela fala o seguinte: assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que tem com os necessitados, pois estes são sacrifícios que agradam a Deus. Então, em Isaías, Deus fala que está cansado do sangue de bois. Em Isaías, Deus fala que está cansado do povo rasgar as vestes, que está cansado do povo se cobrir de cinza, né? Então, quando você vai para Hebreus, a Bíblia fala que o sacrifício que nós podemos oferecer, que nós temos que oferecer no exercício do ministério do sacerdócio, é o sacrifício de louvor, que proclamam o nome de Jesus Cristo. É o sacrifício de adoração, é o sacrifício de ajudar os necessitados. Queridos, então existiu a necessidade de você entender que quando você está glorificando o nome de Deus, que quando você está adorando o nome de Deus, você está oferecendo a Ele um sacrifício de louvor, você está oferecendo a Ele a sua adoração, e isso é um serviço de sacerdócio real. Então, quando você está ajudando o necessitado, porque você entende, você compreende que você foi chamado para cuidar destes também, então você está desempenhando um papel de sacerdócio real. Então as nossas obrigações iniciam na intercessão, no louvor, na adoração, no ajudar o necessitado. Segundo, orar e interceder. Por quem? Por duas situações. Primeiro, pela igreja. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando
em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. Então, como sacerdócio real, temos a obrigação de orar por todos os santos, de interceder por todos os santos, de clamar por todos os santos. Por que mais? Por toda a humanidade e por toda a autoridade constituída. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 4, o texto fala: admoesto-te, pois que, antes de tudo, que se façam deprecações, seriam pedidos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Querido, só em 1 Timóteo 2, 1, 4 você tem motivo para orar a vida toda. Aqui você tem motivo para orar enquanto você estiver na face da terra. Você tem que orar por todos os homens. Você tem que orar por toda a autoridade, por todos os governos constituídos. Para quê? Para que eles tenham uma vida quieta e sossegada. Para que eles tenham uma vida pacífica. Porque a Bíblia diz que isso é bom e agradável diante de Deus. Para quê? Por todos os homens. Mas qual o propósito? Para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e encontrem Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Então temos a obrigação de orar, de clamar, de buscar a salvação desses homens através da oração. Eu estava pensando esses dias, eu estava lendo a respeito de um tema, e eu estava vendo um pastor, se não me fala na memória, o pastor Luciano Subirá, e ele falou uma coisa interessantíssima. Ele usou aquela parábola da figueira que não produzia. A Bíblia diz que uma figueira estava plantada e ela não produzia. Aí o dono da terra chega até aquela figueira e fala assim: chega, já faz 3 anos que eu venho ver essa figueira e ela não produz. Corta ela, joga ela no fogo, porque ela só está ocupando a terra. A Bíblia fala que o homem se coloca de pé naquela situação e fala assim: calma, meu senhor, eu vou escavar ao redor da figueira e eu vou adubar ela, vou colocar bastante adubo nela, vou fortalecer as suas raízes, para que ela tenha mais uma oportunidade de produzir. E assim, ano que vem, se ela não der fruto, aí sim podemos cortar e jogar fora. Então o homem falou assim: então tá bom, que assim seja. E aquele homem fez todo aquele trabalho, cuidou daquela figueira e assim ela pôde produzir. E ele falava de uma experiência na vida dele que ele teve, de um pastor americano que estava ministrando. E esse pastor dizia que, às vezes, a causa de muitas pessoas serem ceifadas antes do momento, antes de viverem uma vida plena, antes de chegar ao conhecimento de Jesus, é porque, quem sabe, não tem essa pessoa para interceder em favor da figueira. Então, quem sabe aquela pessoa está vivendo uma vida dissoluta, uma vida longe da presença de Deus, uma vida longe dos caminhos do Senhor, e está fazendo todo tipo de bagunça, todo tipo de baderna, todo tipo de coisa errada. E parece que não, mas o machado, a Bíblia fala que já está posto na raiz. E se não tiver ninguém para falar assim: Senhor, misericórdia, calma, dá mais um tempo, salva, visita, acompanha, quem sabe essa é a causa de que muitos passam por momentos difíceis e têm livramento, e outros infelizmente não conseguem ter esse livramento, porque falta intercessores, esse pregador falava. Isso mexeu demais comigo, querido, porque de certa forma faz muito sentido. Porque a nossa posição seria exatamente a deste homem, né? Falando assim: calma, meu Senhor, tem misericórdia, dá mais tempo, dá mais oportunidade, permita um outro momento, permita uma outra chance. Não é nosso papel, querido, dizer que não tem mais jeito, não dá para fazer, não tem mais como, essa oportunidade já foi perdida. Nós, no ministério do sacerdócio real, temos que assumir a postura desse homem junto à figueira e começar a dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dá mais um tempo para esse vizinho, para esse amigo, para esse meu parente. Senhor, tem misericórdia, Jesus, salva ele também, aguarda mais um minuto, livra ele de novo, Senhor, dá uma nova oportunidade. Por quê? Porque como sacerdócio, o nosso dever é interceder por eles.
Então, querido, não sei o que você está passando na sua família, mas se você tem algo parecido na sua família, eu quero te convidar a orar por essa vida, eu quero te convidar a orar por essa alma, eu quero te convidar a interceder por essa pessoa e pedir a Deus, Deus, tem misericórdia, dá mais uma chance. Senhor, abre de novo, Deus, a oportunidade de salvação a essa vida. Senhor, alcança, Pai. Alcança. Alcança, Jesus. Porque essa é a nossa função enquanto sacerdócio real. Enquanto sacerdócio real é interceder, é clamar, é buscar. Querido, é acompanhar. Eu fico pensando, querido, que se a gente não tomar cuidado, a gente assume facilmente a função de legislador. E a gente quer julgar, e a gente quer apontar, e a gente quer condenar, e a gente quer dar veredito. Mas, querido, a Bíblia não fala em nenhum momento que nós somos juízes. Mas a Bíblia nos apresenta a nós. Ela me chama, ela me convida, o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, colocam sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, sobre a tua vida, igreja, congregação, irmão, você que está me ouvindo aí do outro lado, você recebeu o ministério sacerdotal. Então você é um sacerdócio real, um sacerdote trabalhando em favor do reino de Deus. Então interceda para que Deus salve o seu vizinho, para que Deus salve o teu amigo, a tua amiga, para que Deus salve o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu filho, para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus dê uma nova oportunidade, para que Deus abra as portas do céu sobre a vida desses. É uma das nossas obrigações. Amém? Então, somos sacerdócio real. Querido, eu queria finalizar aqui essa palavra. Eu queria, como sacerdócio, queria te chamar a interceder pela vida dos seus, a interceder pela vida da sua família, a interceder para que nenhuma praga, para que nenhuma mortandade chegue até a tua casa. Eu queria te convidar, querido, você que está na sua casa nesse momento, nessa noite, levanta a sua mão sobre a sua casa, estenda a sua mão sobre os cômodos da sua casa, sobre a sua família, ore por eles, apresente eles, consagre eles a Deus, entregue eles na mão do Senhor, peça a Deus uma nova oportunidade para que eles possam ser salvos, para que eles possam chegar ao conhecimento da verdade, para que eles possam enxergar na pessoa de Jesus a salvação das suas vidas, para que eles entendam que não há vida longe de Jesus, que não há alegria longe da presença do Espírito, que não há paz longe da casa do Pai. Senhor, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor, eu quero terminar, papai, esta mensagem, Senhor, que nos convida, papai, a interceder por uma nação, por um povo, por uma igreja, por uma congregação, por uma família. Senhor, nós intercedemos, nós nos colocamos na posição de sacerdócio, papai, a fim de trabalhar, papai, para que a tua palavra alcance, para que a tua palavra visite, para que a tua palavra chegue, papai. Senhor, a tua palavra nos chama de sacerdócio santo, de sacerdócio real. Então o nosso ministério, meu Deus, enquanto sacerdócio, Senhor, é te apresentar, é levar o teu nome, meu Deus, a outras pessoas, é clamar, Deus, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e que entendam que somente no Senhor há salvação, que somente no Senhor há uma nova oportunidade, que somente no Senhor a vida, papai, pode ser feita nova outra vez. Então salva, Jesus, salva aquele que está passando, meu Deus, aqui e que ouviu a gente fazendo essa oração, Deus, e que entendeu que o Senhor fala com ele esta noite. Senhor, o salva, salva na nossa casa, salva no nosso lar, salva na nossa família, salva na nossa congregação, salva, meu Deus, na nossa empresa, salva, meu Deus, eu lhe peço, liberta, cura, Senhor, guarda, meu Deus, em o nome de Jesus nós lhe pedimos, nós lhe suplicamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, querido? Pô, tem um pedido de oração, acho que da cerveja no começo. Tem um pedido de oração aqui no começo? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus essa noite? Aleluia. Semana que vem queremos
falar. Peraí que travou aqui. Semana que vem queremos falar, querido, do Nação Santa e Povo Adquirido. Então, queremos ministrar, falar para vocês. Queremos falar, querido, do o que é uma nação santa, o que é um povo adquirido. Se não consigo abrir aqui, não. Você consegue abrir aí? Não, pior que não. Aí acertei por causa que o pai dela é Francisco. O pai dela é Francisco? Isso. Vai ficar salvo, viu, irmã Marlene? Pode ver aí, pode dar glória a Deus, que a gente vai estar orando pela vida da irmã. Amém? Nossa irmã Cileide fazendo pedido de oração. Deixa eu só ver aqui, irmão. Parece que não estou conseguindo abrir aqui os comentários. Só um minutinho. Vai pedir o quê? Pedir oração? Não fala. Não está ouvindo, não. Sogro dela. Ah, pelo sogro da nossa irmã Cirlei. Vamos orar, irmã Cirlei, pelo seu sogro, pela vida da tua casa. Fora também com o esposo. Amém. Então, querido, é um prazer tê-lo aqui conosco. Terça-feira que vem estaremos presentes novamente. Eu queria chamar o pastor Francisco para estar conduzindo essa oração, então, e já está se despedindo do povo. Dá para ver o som aí? Pode ir. Vai aí. Voltamos. Você entendeu a palavra do Senhor? Espero que sim. Bem explicadinha, né? Nos mínimos detalhes. Espero que você, na próxima terça-feira, convide mais alguém. Desperta aí o pessoal, o povo de Deus, para estar vendo esse estudo, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Irmão, nos dias que nós estamos vivendo, vamos necessitar de aprender da palavra do Senhor. Porque senão, quem não aprende é enganado facilmente. Mas quem aprende, é difícil alguém enganar, né? Ainda a Bíblia fala que a gente erra porque a gente não conhece a palavra do Senhor. Então, quanto mais, o pouco que a oportunidade que a gente tem, não podemos desperdiçar, não. Devemos aprender da palavra do Senhor. Então, queremos orar nosso irmão Francisco, que precisa da oração, e mais algumas pessoas que precisam de oração. E eu digo para você que Deus está no controle da sua vida. Fique tranquilo aí. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, ainda aquela que a gente busca, né? Deus sempre está no controle da sua vida. Então vamos orar, nosso irmão Francisco e as demais pessoas que necessitam de oração. Esperamos você na próxima terça-feira. Domingo que vem estaremos na nossa igreja da Gapiama, com culto presencial, iniciando às 18 horas, termos 17h30, né? 19h30, quer dizer, no domingo. Então, venha louvar ao Senhor, né? Até com o presencial de 25%, mas dá para nós adorar e bendizer o santo nome do Senhor na nossa congregação. Deus eterno, te louvo, te dou graça por mais esse estudo que aprendemos de Ti. Terça-feira que vem vamos continuar com esse mesmo tema, Senhor, esse mesmo versículo. Senhor, abençoa, Senhor, o presbítero Maciel, abrindo cada dia mais a mente para que possa, Senhor, aprender cada dia mais para nos ensinar. Pai, eu abençoo em Teu nome, Senhor, todas as pessoas que prestaram atenção, viram essa live conosco aqui presencial, e aquelas que não viram, e aquelas que ainda vão ver. Deus abençoa essa vida, Senhor, que vai estar vendo essa live. E abençoa também cada família, Senhor, que precisa de uma intervenção. Abençoa o Francisco, Senhor, que precisa de Ti. Abençoa os demais irmãos. Adentra com providência, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te peço, Senhor, que leva ânimo, Senhor, para o desanimado. Coragem, Senhor, para aqueles que estão com medo. Pai, saúde para aqueles que estão enfermos. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Pai, que esta vida seja abençoada no teu nome, Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, obrigado, obrigado e obrigado. Fique aí
na paz, que tenha uma noite de sono tranquilo. Pode deitar e dormir aí tranquilo, que o Senhor está no controle de tudo. Deus abençoe você, até terça que vem.